Olá pessoal, neste vídeo vamos ver os recursos do módulo Reservatórios Enterrados. Atualmente é comum o uso de reservatórios enterrados em edifícios, como o que podemos ver no pórtico 3D dessa estrutura. Como alguma das vantagens de utilização de reservatórios enterrados em edificações, podemos citar a possibilidade de reaproveitamento da água da chuva, o que pode proporcionar considerável economia no consumo de água, e o fato que em edifícios altos, com mais de 10 metros de altura, por exemplo, a pressão para o abastecimento de água pode não ser suficiente para levar a água ao reservatório superior. Nesse caso, é necessária a utilização de um reservatório inferior para bombear a água até o reservatório superior. Com o módulo Reservatórios Enterrados, é possível analisar, dimensionar e detalhar paredes e lajes de reservatórios enterrados de forma automatizada. Tarefas que, se fossem feitas em uma ferramenta sem esses recursos, levariam um tempo muito maior, prejudicando a produtividade e qualidade de um projeto. Podemos ver, abrindo o croquis do pavimento de baldrame desse projeto, as paredes de reservatório lançadas e as lajes de tampa. Veja também que há uma abertura de visita para acesso ao reservatório. Indo para o pavimento inferior a esse, podemos ver as paredes lançadas no fundo do reservatório e a laje de fundo do reservatório. Abrindo a janela de edição dessa laje, veja que podemos adicionar carregamento sobre a laje, como carregamento acidental, revestimento. E note que na opção extra já está definido o carregamento que a água faz sobre a laje, que nesse caso tem o valor de 2.700 kg por metro quadrado. Este carregamento de água depende da altura que definimos para o nível d'água no reservatório, que podemos ver clicando no botão Reticências. Além disso, podemos definir a espessura da laje de base do reservatório e coeficientes de recalque vertical e horizontal do solo, que devemos informar ao programa de acordo com o solo no qual o reservatório estará apoiado. Veja que as paredes têm setas indicando a direção do empuxo do solo. Nesse caso, o empuxo atua de fora para dentro da estrutura. Podemos definir um sentido diferente para o empuxo do solo através do menu Elementos, Reservatórios, Paredes, Inverter orientação. Clicando sobre uma parede qualquer e pressionando Enter, veja que o sentido do empuxo do solo mudou. Aqui no caso, na parede 1, o empuxo do solo estaria atuando de dentro para fora da edificação, o que não seria correto. Então retornamos à situação inicial, onde o empuxo atua de fora para dentro. Alternamos novamente para o pavimento de tampa do reservatório, que é o baldrame, e clicamos duas vezes sobre uma parede, como a parede 1. Veja que podemos definir a largura da parede, lançar cargas de parede sobre essa parede de reservatório e também lançar empuxos sobre essa parede. Nesse caso, você pode ver que o valor inicial do empuxo é de 150 e vai até a 2.550 kgf por metro quadrado na base da parede. Clicamos no botão Lançar, ao lado de Empuxo, e veja que podemos definir outros itens, como o peso específico do solo, a presença ou não de nível d'água e a atuação de sobrecarga sobre o terreno. De acordo com esses itens, é determinado o empuxo do solo sobre a parede. Como vimos, podemos definir muitas características no lançamento de reservatórios enterrados. Desse modo, temos muito mais flexibilidade para adotar o modelo que desejarmos para o reservatório. Para verificarmos a análise, dimensionamento e detalhamento do reservatório, clicamos sobre o botão Reservatórios. Clicando no botão grelha, podemos ver os esforços que ocorrem nas paredes e lajes do reservatório, como por exemplo os momentos fletores. Também é possível selecionar outros modelos, como axiais, torsores, cortantes, deslocamentos e também pressões no solo.
Clicando em pressões no solo, por exemplo, podemos ver que a pressão máxima que o reservatório faz sobre o solo é de 0,52 kg/força por centímetro quadrado. Gerando o detalhamento dos reservatórios através do menu Reservatórios Gerar Pranchas, podemos ver o detalhamento de todos os elementos em planta e em corte. Aqui vemos o detalhamento das armaduras em planta do reservatório e aqui as indicações de corte do reservatório. Podemos ver o detalhamento em corte desses elementos um pouquinho mais acima, como você pode ver aqui. O programa também detalha a armação negativa das lajes de base e tampa do reservatório e também a armação positiva dessas lajes. Como vimos nesse vídeo, com o módulo Reservatórios Enterrados, podemos analisar reservatórios apoiados diretamente sobre o solo, considerando ainda a ação do empuxo da água, do solo e as sobrecargas que podem estar aplicadas no terreno. De acordo com essas informações, obtemos o detalhamento completo das lajes e paredes do reservatório, de forma totalmente automatizada e clara, agregando qualidade ao projeto estrutural.